Quinta-feira, dia 13 de agosto, e a Carmo Web TV fala agora com o Dr. João Regis David Oliveira, advogado da ex-prefeita Cida Vilela. Doutor, qual a posição do senhor como defensor da ex-prefeita Cida Vilela sobre a ação realizada hoje pela Polícia Militar e o Ministério Público? Boa tarde, a Carmo Web. É um prazer estar com vocês aqui para certificar o outro lado da história. Foi com muita estranheza que nós, da defesa de Maria Aparecida Vilela, recebemos a notícia a respeito da ocorrência, né, em sua residência hoje. E quando tivemos acesso aos autos, aliás, ao inquérito, ao mandado que foi expedido para ela, verificamos que tratam-se de fatos de 2011. Então, são fatos relacionados enquanto ela exercia o primeiro mandato à frente da Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro. E a maior estranheza que a defesa verificou foi que o fato de 2011 gerou um inquérito em 2017 que apenas foi cumprido o mandado de busca e apreensão em 2020, ou seja, na data de hoje. Entendo que busca e apreensão é uma medida de caráter cautelar, de natureza emergencial, e que, se fosse, sim, uma medida recomendada, deveria ser praticada quando da abertura do processo judicial. Doutor, a defesa, então, classifica essa ação da Polícia Militar, Ministério Público, como autoritária? Eu acho que os poderes estão constituídos e a Constituição é clara, que a cada um cabe exercer o seu papel de forma intensa, de uma forma que sejam preservados os direitos da pessoa e o interesse social. O Ministério Público cabe o papel constitucional de zelar pelo erário público, a Justiça de definir aquilo que as partes, o Ministério Público e a Advocacia, colocam em juízo, e a advocacia, a defesa dos interesses privados da pessoa, ou seja, a dignidade da pessoa humana, o direito de responder, o direito à prova, todos os direitos inerentes ao devido processo legal. E nós entendemos que, nesse caso específico, muito embora a ação seja pautada por uma busca e apreensão, que tem previsão constitucional, nós não entendemos que a medida seja a mais adequada, porque várias outras situações, também elencadas pelo MP em anos anteriores, foram objeto de ações judiciais sem essa medida drástica. Então, a defesa causou muita estranheza, sim, esse é o termo, a defesa, pelo fato de ter sido às vésperas de uma eleição municipal e uma apreensão dessa natureza. Doutor, falando em eleições municipais, a gente sabe que a ex-prefeita Cida Vilela foi cassada, teve seu mandato cassado devido ao caso FAPEM. Como está hoje a situação política da ex-prefeita Cida Vilela? A situação envolvendo o processo do FAPEM foi muito tratado à época, com até mais repercussão do que essa de hoje, principalmente. E o resultado da Justiça, uma decisão de primeira instância, que é a única que nós temos até agora, foi o julgamento de improcedência da ação civil pública intentada pelo Ministério Público. Ou seja, reconheceu-se que não houve prática de ato de improbidade administrativa por parte de Maria Aparecida Vilela, não houve enriquecimento ilícito, não houve dano ao erário, nenhuma violação aos princípios da administração pública. Então, aquela repercussão dada pelos servidores, eu acho que cada um pensa de uma forma, eu acho que é natural, democracia é isso, tem que ser exercida, né? Não condiz com a decisão judicial. A decisão judicial analisou muito bem os autos e entendeu que ela não praticou nenhum ato. Porém, esse ato foi visto pela Câmara Municipal na época como um ato ilegal, né? Ensejou a cassação dela e acredito que ela tem interesse de retomar o rumo, né, político através da cassação, da revogação desta decisão da Câmara, que tem que ser via judicial. Hoje, o que a impede de concorrer ao pleito de qualquer nível, né, de esfera municipal, federal e estadual, é apenas julgamento político, porque na Justiça ela não tem nenhum processo que a inabilite.
Doutor, algo mais que o senhor queira falar a respeito desse assunto? E a Carmo Web TV, mais uma vez, se coloca à disposição sempre que necessário para levar informação com responsabilidade e imparcialidade para a população. As considerações finais que eu tenho a fazer são as seguintes. Nós sempre zelamos pela correta defesa de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, seja ele errado, certo. E a advocacia é vista hoje de uma forma pejorativa. A pessoa pensa assim, mas está defendendo quem está errado. Nós não sabemos no início quem está errado. E se a pessoa estiver errada também, ela tem o direito de se defender. Porque, às vezes, a extensão do dano, aquilo que é colocado pelo outro lado, que é a acusação, não é tão grave quanto parece. Às vezes, uma irregularidade pode ser traduzida aos outros olhos, aos olhos da acusação, de um ato de improbidade, de um ato drástico. E, às vezes, a situação não é bem assim. Então, acho que nós, da defesa, a advocacia, principalmente, prima muito pelo devido processo legal, pela homenagem ao princípio da ampla defesa, ao contraditório. Aí, sim, nós estamos com paridade de armas entre Ministério Público, defesa, para o Judiciário tomar a decisão. Que o Judiciário nada mais é do que o poder em que se julga a lei feita pelo legislador. Então, a lei, ela é vista de várias formas, né? Tem os dois lados antagônicos, que são as partes que se conflitam, porém o Judiciário está aí para aplicar a lei. Então, nós sempre esperamos a necessária justiça por parte do Poder Judiciário, enquanto nós fazemos aqui o dever de cada lado litigante.